Boa noite, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Que bom que você está aqui com a gente. É uma alegria podermos juntos estudar a palavra de Deus. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar pedindo a Deus que o Espírito Santo nos ilumine. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento iremos ouvir a Tua mensagem. Então, Senhor, pedimos que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, para mim e para você, é removendo todas as muletas. Como assim? Olha só. Nós sabemos que a função da muleta para um deficiente serve de apoio para ajudar essa pessoa a ficar de pé e caminhar. Não é verdade? Então, e se a gente tira essa muleta dessa pessoa? O que irá acontecer? Nós temos algumas muletas em nossas vidas que servem de apoio para a nossa sobrevivência. Mas, infelizmente, nós as substituímos pela sustentação de Deus. E nesse momento nós vamos estudar, compreender a história de Davi. Todos conhecem a história de Davi, não é verdade? Mas eu quero compartilhar por que Deus teve que remover algumas muletas na vida de Davi. Por que Deus permitiu, na realidade, remover algumas muletas na vida de Davi. Vamos lá. Davi, ele foi escolhido como, foi ungido, para ser rei do povo de Israel. Mas, infelizmente, Davi, antes de ser rei, ele teve que passar por algumas situações. Davi morava no palácio com o rei e ele foi escolhido para ser o comandante do exército do rei. Porque Davi, a gente sabe que ele tinha fama, por ter vencido Golias. Então, ele tinha fama, ele era um homem falado. E aí ele passou a trabalhar com o rei. Só que Davi, tudo que fazia, ele prosperava, porque Deus estava com ele. E o rei Saul, ele ficou muito enfurecido por causa disso. Então ele começou a ver Davi com os outros olhos. Começou a ver Davi como uma ameaça para ele. E aí ele começou a deixar que a inveja crescesse no seu coração. E ódio também. Então ele tinha muito ódio do Davi. Então o desejo do rei Saul era matar Davi. Porque a presença de Davi ali no palácio incomodava muito o rei. E só que assim, o rei era muito estratégico, Então o rei ofereceu a sua filha para que Davi casasse com ela, porque o rei tinha o seu objetivo, tinha os seus interesses próprios. O Davi acabou casando com a filha do rei. Então, o Davi, ele morava ali no palácio, tinha a sua estabilidade, tinha o seu emprego, a sua esposa. Então, morava ali tranquilamente, uma vida estabilizada. Só que, por algum tempo, o rei, ele passou ali no palácio, passou a ser risco de vida para ele. Um dia o rei Davi estava tocando, dedilhando a harpa, e a gente sabe que Davi gostava muito de tocar harpa, provavelmente seria o hobby dele. E de repente o rei lança uma flecha em direção a Davi com o objetivo de matar. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14 e 15. E vários episódios aconteceram dessa forma lá no palácio. E Davi teve que fugir da presença do rei porque corria risco de vida.
Então essa foi a primeira muleta removida na vida de Davi. Ele teve que deixar sua estabilidade, largar o seu emprego, e ele teve que ser uma pessoa fugitiva, né? Então ele saiu daquele conforto da sua casa onde morava, né? Teve que deixar o emprego, deixou a sua esposa para viver como fugitivo. Essa foi a primeira muleta removida na vida de Davi. A segunda muleta na vida de Davi. E a gente sabe, né, gente, que a estabilidade é uma coisa muito boa, né? Então, quando a gente está estabilizado, tem a nossa casa, não precisa pagar aluguel, né? A nossa vida financeira controlada, isso é muito bom. A gente se sente seguro, não é verdade? E uma outra coisa que foi removida na vida de Davi foi a esposa. Ele teve que deixar a esposa para trás, né? Então a gente sabe que o seu esposo, a sua esposa, a gente sabe que é um amparo pra gente, né? A gente se sente seguro com uma outra pessoa, com seu parceiro. Eu, pelo menos, me sinto muito segura com meu marido, né? Ele é meu amparo, ele é meu porto seguro, né? Então, assim, a gente se sente assim, de ter uma pessoa, uma companheira com quem compartilhar a vida, né? Então essa pessoa acaba fazendo parte da sua vida, né? E a mesma forma Davi. Então aí ele teve que deixar a esposa para trás. Foi uma outra muleta removida na vida de Davi. Uma outra muleta removida na vida de Davi foi o amparo que ele tinha, que era o profeta Samuel. Então ele foi atrás do profeta procurando apoio espiritual, procurando um lugar para ficar, porque não tinha onde ficar, e a única pessoa que ele pensou era o profeta Samuel. E aí, de repente, o rei descobre que o Davi estava lá na casa do profeta. Aí o rei Davi teve que deixar o profeta e ir embora novamente, né, fugir novamente da presença do rei. E a gente tem esse amparo, né? O profeta também era um apoio pro rei, né? Um apoio espiritual, conselheiro, né? A gente tem também, de repente você tem aí o pastor, que é seu apoio, que é seu porto seguro também, né? E aí depois, por último, ele teve que separar-se do amigo, né? Ele foi atrás do amigo, ele foi atrás de Jonatas, e de repente ele teve que separar do amigo, né? Onde ele queria procurar também um apoio, onde ele queria procurar um porto seguro, e de repente ele não encontrou porque ele precisava fugir da presença do rei. Então, olha só, mais uma muleta removida na vida de Davi. E às vezes você fica se perguntando, mas qual é o propósito de Deus na vida de Davi? Né? Por que ele teve que viver como refugiado, sem fazer nada? Era um homem que não tinha feito nada de errado. Não tinha feito nada de errado. E aí ele teve que viver como refugiado. Qual é o propósito na vida de Davi? O propósito de Deus na vida de Davi? Deus tinha um propósito, Deus tem propósito, né? Na vida de Davi. Ele teve propósito na vida de Davi. Um dos propósitos era que Davi fosse o rei, né? Do povo de Israel, e ele foi, mas primeiro ele passou por essas situações. Mas o propósito de Deus na vida de Davi é que Davi entendesse que o porto seguro dele não estava nessas muletas na vida dele, que o porto seguro, que a proteção dele era Deus, e Davi havia esquecido disso. Esse era o propósito de Deus. Não que Deus é contra essas muletas, porque essas muletas são muito importantes para nós. E Deus não é contra isso, muito pelo contrário, é Ele que dá essas muletas para nós. É Ele que permite essas muletas na nossa vida. Então, o que Deus queria mostrar para Davi é que ele não substituísse essas muletas
pela sustentação de Deus, colocar-se em primeiro lugar. Quando nós também temos as nossas muletas. Quando crianças, o nosso apoio são os pais. Quando adolescente, talvez o apoio seja o professor. Quando adulto, né, o apoio é a educação, a nossa vida profissional. Mas, infelizmente, por causa do pecado, algumas muletas são removidas na nossa vida. E você entende isso mais do que nunca, depois que chegou essa pandemia na nossa vida. De 2020 para cá, talvez algumas muletas foram removidas na sua vida. Talvez seja o seu cônjuge, né, que era o teu apoio, o seu porto seguro, e de repente com essa pandemia foi embora, a sua vida financeira, a sua estabilidade. De repente, com essa pandemia, você teve que vender sua casa para pagar as dívidas, ou então você está desempregado e não tem como sustentar a família. Aí você fica perdido, sem saber para onde ir, como Davi estava perdido, muito perdido. E aí você não sabe para onde ir, você entra em desespero. Aí você começa a vivenciar a incredulidade a respeito de Deus, da existência de Deus. Mas na realidade, Deus é a sua proteção, Ele é o seu sustento, Ele que te protege, Ele que te guarda. Olha só em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é uma promessa linda de Deus. Ele está com você, Ele que te protege. Não são, essas muletas são só um apoio, elas não substituem a proteção de Deus. E nós devemos entender isso. Deus, Ele não quer que você sofra, e com certeza Davi passou por muito sofrimento, por muita dor, de ter perdido o amigo, ter separado o amigo, deixar a esposa para trás, deixar a estabilidade. Ele sofreu muito, muito mesmo com tudo isso, mas também ele aprendeu muito com essas situações. Ele aprendeu que os propósitos de Deus são maiores, Ele aprendeu isso. E eu sei que com essa pandemia deve ter causado muita dor. Talvez o seu cônjuge foi embora, que é o seu porto seguro, o seu apoio, e você está com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas eu quero dizer para você que Deus é seu porto seguro. Deus te ama, Ele que te protege, Ele que te sustenta. E você precisa confiar nele. E Ele tem um propósito para a sua vida. E os propósitos de Deus para a nossa vida não é aqui nessa terra. São muito maiores. São muito maiores os propósitos de Deus para a nossa vida. E nesse momento, eu quero convidar você a orar para que nós possamos entender os propósitos de Deus na nossa vida. E para que nós possamos entender que essas muletas que nós temos para a nossa sobrevivência, ela não é mais importante que Deus. Ela só é um amparo a mais, só um amparo a mais para a nossa sobrevivência que Deus nos permite, que Deus coloque em nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pelo teu amparo, a tua proteção e por ser nosso sustento. Por favor, Senhor, nos ajude. Eu te peço de todo o meu coração que nós possamos confiar em Ti. Embora precisamos dessas muletas para a nossa vida, mas o Senhor sabe que o Senhor é maior do que tudo. Então, Senhor, que nós possamos confiar em Ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém.